Imagine uma menina negra de 16 anos, brilhante como um diamante, conquistando uma bolsa de estudos em uma das escolas mais elitizadas de Connecticut. Agora imagine essa mesma menina sendo humilhada diariamente por garotos ricos que acreditavam que ela não pertencia àquele lugar. O que esses valentões não sabiam é que por trás daquela estudante exemplar se escondia um segredo que mudaria tudo para sempre. Uma história real de injustiça, coragem e uma reviravolta que ninguém esperava. Prepare-se para conhecer Camila e descobrir como um único momento pode transformar uma vítima em heroína. Era uma manhã fria de setembro, quando Camila Thompson pisou pela primeira vez no campus da Oakwood Academy. Aos 16 anos, ela carregava nas costas uma mochila surrada e nos olhos um brilho de determinação que poucos conseguiam enxergar. Camila não era como os outros alunos daquela escola. Enquanto seus colegas chegavam em carros importados conduzidos por motoristas particulares, ela descia do ônibus municipal na entrada da instituição. A Oakwood Academy era conhecida em todo o estado de Connecticut como uma das escolas preparatórias mais prestigiadas do país. Seus corredores de mármore italiano e jardins perfeitamente cuidados abrigavam os filhos das famílias mais influentes da região. Empresários, políticos, celebridades, todos enviavam seus herdeiros para aquele templo da educação de elite, onde uma anuidade custava mais do que muitas famílias americanas ganham em um ano inteiro. Camila havia conquistado sua vaga através do programa de bolsas por mérito acadêmico da escola. Suas notas impecáveis, seu desempenho excepcional nos testes padronizados e uma redação que havia emocionado até os mais rigorosos avaliadores lhe garantiram uma oportunidade única: estudar gratuitamente em uma das melhores instituições do país. Para ela, aquela bolsa representava muito. Mais do que educação de qualidade, era a chance de mudar completamente o rumo de sua vida. Nos primeiros dias, Camila tentou se misturar discretamente. Observava os grupos que se formavam naturalmente: os atletas populares, as cheerleaders, os filhos de empresários que já nasciam com o futuro garantido. Todos pareciam compartilhar códigos sociais que ela desconhecia completamente. Falavam sobre viagens para a Europa como se fossem passeios no parque. Discutiam marcas de roupas que custavam o salário mensal de sua mãe e planejavam festas em mansões que ela só conhecia através de filmes. Durante as aulas, Camila brilhava. Sua inteligência natural e sede de conhecimento a faziam se destacar em todas as disciplinas. Quando o professor de literatura fazia uma pergunta complexa sobre Shakespeare, sua mão era sempre a primeira a se levantar. Nas aulas de matemática avançada, ela resolvia problemas que deixavam até os melhores alunos da turma confusos. Sua capacidade de análise crítica em história e sua fluência em debates de filosofia impressionavam até os professores mais experientes. Mas esse brilho acadêmico, ao invés de lhe trazer admiração, começou a despertar algo muito mais sombrio: o ressentimento. Os outros alunos não estavam acostumados a ver alguém de fora do seu círculo social os superando intelectualmente. Para muitos deles, a presença de Camila representava uma ameaça à ordem natural das coisas. Como uma garota negra, vinda de um bairro pobre, podia ser mais inteligente do que eles? Os primeiros sinais de hostilidade eram sutis. Olhares desconfiados quando ela entrava na sala. Conversas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Convites para atividades sociais que nunca chegavam até ela. Camila percebia tudo, mas tentava se manter focada em seus objetivos. Ela sabia que não estava ali para fazer amigos, mas para estudar e construir um futuro melhor. O refeitório da escola era onde as divisões sociais ficavam mais evidentes. Havia mesas invisíveis, mas claramente demarcadas, uma para os atletas, outra para as garotas populares, uma terceira para os filhos de famílias mais influentes.
Camila geralmente sentava sozinha em uma mesa no canto, comendo o lanche que trazia de casa, enquanto observava os outros alunos em seus grupos fechados. Foi durante uma dessas refeições solitárias que ela notou pela primeira vez o grupo que se tornaria seu maior pesadelo. Brad Whitmore, um garoto loiro de 17 anos, filho de um magnata do setor imobiliário, era claramente o líder. Ao seu lado, Tyler Morrison, cujo pai era um conhecido senador, e Connor Sheffield, herdeiro de uma dinastia bancária. Os três formavam um trio poderoso, acostumados a conseguir tudo o que queriam através do dinheiro e da influência de suas famílias. Brad era o tipo de garoto que havia crescido ouvindo que o mundo lhe pertencia. Alto, atlético, com um sorriso que escondia uma arrogância profunda, ele comandava a hierarquia social da escola com punho de ferro. Tyler, mais reservado, mas igualmente cruel, era o estrategista do grupo, sempre planejando as próximas brincadeiras. Connor, o mais impulsivo dos três, era quem geralmente executava as ideias mais maldosas. Camila logo percebeu que havia se tornado o alvo favorito desses garotos. Inicialmente, eram comentários aparentemente inocentes sobre suas roupas simples, sua mochila velha, ou o fato de ela sempre trazer lanche de casa. "Olha só, a bolsista está comendo sanduíche de pasta de amendoim de novo", dizia Tyler em voz alta, alto o suficiente para que todos ouvissem. "Deve ser difícil não ter dinheiro para comprar comida de verdade", completava Connor, provocando risos dos outros alunos. Mas Camila sabia que aquilo era apenas o começo. Por trás daqueles olhares de desprezo, ela reconhecia algo que conhecia bem das ruas de Detroit: a fome de poder, a necessidade de estabelecer dominância através da humilhação alheia. Ela havia aprendido muito cedo na vida que alguns predadores só respeitam quando encontram uma presa que pode revidar. Mas naquele momento, rodeada pela elite branca e rica de Connecticut, Camila escolheu uma estratégia diferente: a paciência. Ela continuava estudando, tirando as melhores notas, participando ativamente das aulas, sempre mantendo a cabeça erguida. Cada comentário maldoso era absorvido em silêncio, cada riada transformada em combustível para sua determinação. Camila sabia que sua presença naquela escola era um privilégio pelo qual havia lutado muito e não permitiria que alguns garotos mimados a fizessem desistir. Enquanto isso, os professores pareciam completamente alheios ao que estava acontecendo. Ou talvez preferissem não ver. Afinal, as famílias de Brad, Tyler e Connor eram grandes doadoras da escola, e questionar o comportamento de seus filhos poderia trazer consequências desagradáveis. Camila estava sozinha naquela batalha, mas ainda não imaginava que suas verdadeiras armas estavam apenas adormecidas, esperando o momento certo para despertar. O primeiro mês em Oakwood foi um teste de resistência mental que Camila jamais havia enfrentado. Mas ela estava determinada a provar que merecia estar ali, não importando o preço que tivesse que pagar. O que ela não sabia é que em breve esse preço se tornaria muito maior do que imaginava. Conforme as semanas passavam, a hostilidade contra Camila crescia como uma tempestade se formando no horizonte. O trio formado por Brad, Tyler e Connor havia transformado a perseguição à garota em uma espécie de esporte cruel, com regras próprias e uma audiência sempre disposta a assistir ao espetáculo. O mês de outubro trouxe consigo uma escalada preocupante. As provocações, que antes eram sussurros maliciosos, agora se tornaram ataques diretos e públicos. Durante a aula de educação física, quando Camila apareceu com um tênis que claramente havia visto dias melhores, Tyler não perdeu a oportunidade. "Cara, olha só, os tênis da bolsista", disse ele em voz alta, fingindo admiração. "Deve ser vintage, né? Ou será que é da época da sua bisavó?" Os outros alunos riram, e Camila sentiu o rosto esquentar.
Mas ela continuou correndo na esteira, mantendo o ritmo e a dignidade. Havia aprendido nas ruas que reagir na primeira provocação era sinal de fraqueza. Os verdadeiros predadores testavam suas presas antes de atacar para valer. Brad, observando a reação controlada de Camila, decidiu intensificar o jogo. Durante a aula de história, quando ela brilhantemente explicou as causas econômicas da Guerra Civil Americana, ele esperou que o professor saísse da sala e comentou: "Impressionante como ela sabe tanto sobre escravidão. Deve ser conhecimento de família mesmo." O silêncio que se seguiu foi pesado e desconfortável. Alguns alunos baixaram os olhos, claramente incomodados, mas nenhum teve coragem de confrontar Brad. Camila sentiu uma pontada de dor no peito, mas sua expressão permaneceu impassível. Ela havia desenvolvido uma máscara de frieza que escondia perfeitamente a tempestade de emoções que se agitava em seu interior. Connor, encorajado pelo sucesso das provocações anteriores, decidiu atacar outro ponto sensível. Durante o intervalo, quando Camila estava organizando seus livros no armário, ele se aproximou com um sorriso falso. "Ei, Camila, estamos organizando um evento beneficente para ajudar famílias carentes. Você acha que sua mãe gostaria de se inscrever para receber doações?" A pergunta foi feita em voz alta, na frente de dezenas de alunos. Camila fechou o armário lentamente, respirou fundo e respondeu com uma calma que impressionou até seus perseguidores. "Obrigada pela preocupação, Connor, mas minha mãe trabalha muito duro para sustentar nossa família. Ela não precisa de caridade." A resposta firme e digna de Camila deveria ter encerrado o assunto, mas apenas serviu para irritar ainda mais os garotos. Eles esperavam uma reação explosiva, lágrimas, humilhação. O fato de ela manter a compostura os fazia sentir como se tivessem falhado em alguma missão perversa. As redes sociais se tornaram outro campo de batalha. Fotos de Camila eram tiradas secretamente e compartilhadas em grupos privados com legendas cruéis. Memes eram criados sobre a bolsista que se acha, como eles a chamavam. Embora Camila não fosse incluída nesses grupos, ela sabia que as coisas estavam acontecendo pelas risadas abafadas que a seguiam pelos corredores. O isolamento social se intensificou. Camila notou que mesmo os poucos colegas que inicialmente tentaram ser amigáveis começaram a se afastar. A pressão social era intensa em Oakwood, e ser associado à bolsista problemática podia significar se tornar o próximo alvo. Ela entendia perfeitamente. Havia presenciado a mesma dinâmica nas escolas públicas de Detroit, onde os mais fracos eram sacrificados para proteger os que conseguiam se manter em posições mais seguras. Mas talvez o aspecto mais doloroso fosse a reação dos professores e da administração. Camila percebeu rapidamente que seu desempenho acadêmico excepcional, ao invés de lhe trazer proteção, na verdade, criava outro tipo de problema. Alguns professores pareciam desconfortáveis com o fato de ela constantemente superar os filhos das famílias mais influentes da escola. Durante uma aula de matemática avançada, quando Camila resolveu um problema complexo que havia deixado a turma toda confusa, ela notou o olhar gelado da professora, Mrs. Henderson. Depois da aula, foi chamada para conversar. "Camila, você precisa entender que nem todos os alunos têm a mesma facilidade que você tem com os números. Talvez você pudesse dar uma chance para os outros responderem também?" A mensagem era clara. Ela deveria se diminuir para não incomodar os outros. Camila saiu daquela conversa com um nó na garganta, percebendo que até mesmo sua inteligência, o único trunfo que possuía naquele ambiente, estava sendo vista como um problema. As noites em casa se tornaram seu único refúgio. Camila dividia um pequeno apartamento com sua mãe, Denise, que trabalhava como enfermeira em 2 hospitais para conseguir pagar as contas. Denise havia sacrificado muito para dar à filha a oportunidade de estudar em Oakwood.
trabalhando turnos duplos e abrindo mão de qualquer conforto pessoal. Camila nunca contou à mãe sobre o que estava enfrentando na escola. Denise já carregava peso demais nos ombros e ela não queria adicionar mais uma preocupação. Além disso, parte dela temia que a mãe pudesse sugerir que ela desistisse. E isso era algo que Camila não podia nem considerar. Durante essas noites solitárias, enquanto fazia os deveres de casa, Camila às vezes se permitia lembrar de uma época diferente. Havia um tempo em que ela não precisava engolir humilhações, quando tinha outras formas de lidar com valentões. Mas esse tempo parecia pertencer a uma vida completamente diferente, quase como se fosse sobre outra pessoa. Novembro trouxe o primeiro grande teste acadêmico, as provas trimestrais. Camila estudou com uma intensidade que beirava a obsessão. Ela sabia que suas notas eram sua única proteção real naquele ambiente hostil. Enquanto outros alunos se preocupavam com festas e eventos sociais, ela passava horas na biblioteca, mergulhada em livros e anotações. Quando os resultados foram divulgados, Camila havia conseguido as melhores notas em praticamente todas as disciplinas. Ela esperava que talvez isso mudasse a percepção dos outros sobre ela, que finalmente provasse que merecia estar ali. Mas o efeito foi exatamente o oposto. Claro que ela tirou nota máxima, disse Brad durante o almoço, alto o suficiente para que metade do refeitório ouvisse. Aposto que ela não tem mais nada para fazer além de estudar. Quando você não tem vida social, sobra muito tempo para os livros. Tyler completou. Deve ser fácil se concentrar quando você não é convidado para nenhuma festa. Connor rematou. Talvez a gente devesse ter pena dela. Imagina que vida triste. Cada palavra era como uma facada, não pela maldade em si, mas pela verdade cruel que continham. Camila realmente não tinha vida social. Realmente passava a maior parte do tempo estudando. Realmente não era convidada para festas. Mas havia escolhido isso, ou pelo menos era o que ela repetia para si mesma. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Camila olhou para o espelho e viu uma garota que estava se tornando uma estranha para si mesma. Havia uma época em que ela não baixava a cabeça para ninguém, quando suas mãos sabiam se defender, quando sua presença comandava respeito. Agora, ela se via curvada sobre livros, engolindo humilhações, permitindo que garotos mimados a tratassem como lixo. Mas Camila sabia que precisava resistir. Sua mãe estava sacrificando tudo para lhe dar aquela oportunidade. Desistir significaria decepcionar a única pessoa no mundo que acreditava nela. Significaria voltar para Detroit sem perspectivas, sem futuro, sem esperança. Ela fechou os olhos e fez uma promessa silenciosa. Aguentaria tudo o que fosse necessário. Não importava quão cruel fossem as provocações, quão profundo fosse o isolamento, quão injusto fosse o tratamento. Ela terminaria aquela escola, conseguiria uma bolsa para uma universidade de prestígio e provaria que uma garota negra e pobre podia chegar onde quisesse. O que Camila não sabia é que sua resistência estava prestes a ser testada de uma forma que ela jamais imaginara. Os garotos que a perseguiam estavam ficando frustrados com sua falta de reação. E quando predadores não conseguem quebrar sua presa através da pressão psicológica, eles tendem a escalar para métodos mais extremos. A tempestade que se formava no horizonte estava prestes a se transformar em um furacão devastador. E quando isso acontecesse, Camila descobriria que algumas batalhas não podem ser vencidas apenas com paciência e dignidade. Dezembro chegou a Oakwood Academy, carregando consigo uma tensão que parecia permear todos os cantos da escola. As férias de inverno se aproximavam, e com elas, a pressão social atingia seu pico. Festas exclusivas eram organizadas, viagens para resort de esqui eram planejadas e a divisão entre os que tinham e os que não tinham se tornava ainda mais evidente.
Camila observava tudo isso com uma mistura de resignação e determinação. Ela havia encontrado seu ritmo naquele ambiente hostil, criando uma rotina que a mantinha focada em seus objetivos. Acordava cedo, estudava antes das aulas, mantinha-se invisível durante os intervalos e dedicava as tardes à biblioteca. Era uma existência solitária, mas que lhe permitia manter suas notas impecáveis. Mas Brad, Tyler e Connor estavam ficando cada vez mais frustrados com a aparente imunidade de Camila às suas provocações. Eles haviam tentado atacar sua aparência, sua origem, sua situação financeira, sua inteligência. Tudo parecia escorrer por ela como água em uma rocha. E isso os incomodava profundamente. "Cara, essa garota não é normal", reclamou Tyler durante uma de suas reuniões privadas no vestiário masculino. "Qualquer pessoa já teria surtado ou saído da escola. Ela é como um robô." Brad estava especialmente irritado. Ele havia crescido acostumado a conseguir tudo o que queria, e a resistência de Camila representava um fracasso pessoal que ele não conseguia aceitar. "Ela está se fazendo de forte", disse ele, apertando os punhos. "Todo mundo tem um ponto de quebra. Só precisamos encontrar o dela." Connor, sempre o mais impulsivo, sugeriu: "Que tal fazermos alguma coisa que ela não possa ignorar? Alguma coisa que force ela a reagir?" Foi assim que começaram a planejar algo que seria um marco sombrio na história da Oakwood Academy. Eles decidiram que as provocações sutis e os comentários maldosos não eram suficientes. Era hora de uma demonstração pública de poder, que deixasse claro para toda essa escola qual era o lugar de Camila. A oportunidade perfeita surgiu durante a tradicional Semana de Arrecadação de Fundos da escola, um evento onde alunos e pais se reuniam para angariar dinheiro para melhorias na instituição. Era uma época de grande movimentação, com muitas atividades sociais e a presença de famílias influentes no campus. Camila, como sempre, participava das atividades acadêmicas relacionadas ao evento, mas evitava as partes sociais. Ela sabia que não tinha roupas adequadas para os jantares de gala, nem dinheiro para contribuir com as doações. Então se mantinha focada em ajudar com a organização dos aspectos educacionais. O plano dos garotos era simples e cruel. Eles sabiam que Camila sempre almoçava sozinha no refeitório, sentada na mesma mesa no canto, comendo o sanduíche que trazia de casa. Também sabiam que às quartas-feiras, durante o almoço, havia sempre uma multidão maior no refeitório devido às atividades especiais da semana. Na quarta-feira, 15 de dezembro, o refeitório estava particularmente cheio. Além dos alunos regulares, havia professores, funcionários e alguns pais que visitavam a escola para as atividades de arrecadação. Camila estava em sua mesa habitual, com um livro de física quântica aberto ao lado do seu sanduíche, quando notou Brad, Tyler e Connor se aproximando. Inicialmente, ela imaginou que fosse apenas mais uma de suas provocações verbais habituais. Mas havia algo diferente no ar. Uma energia mais intensa, um brilho nos olhos deles que ela não havia visto antes. Outros alunos começaram a se reunir, como se soubessem que algo estava para acontecer. "Pessoal, prestem atenção", disse Brad, erguendo a voz para que todos no refeitório pudessem ouvir. "Eu gostaria de fazer um anúncio especial sobre nossa colega Camila aqui." O refeitório ficou em silêncio. Camila sentiu seu coração acelerar, mas manteve a expressão neutra. Ela fechou o livro lentamente e olhou para Brad com uma calma que não sentia. "Como vocês sabem", continuou Brad, "esta é a semana em que nossas famílias fazem doações generosas para melhorar nossa querida escola. Meu pai, por exemplo, doou $50.000 para a nova biblioteca. O pai do Tyler contribuiu com 30.000 para o laboratório de ciências." Camila começou a entender para onde aquilo estava indo, e um frio percorreu sua espinha. "Mas", disse Connor, pegando o bastão da crueldade,
Nem todas as famílias podem contribuir, né? Algumas pessoas estão aqui, de graça, vivendo da generosidade dos outros. Tyler completou. É por isso que decidimos fazer nossa própria arrecadação de fundos. Uma coleta especial para ajudar nossa colega Camila. Brad então tirou do bolso uma nota de $5 e a jogou na mesa bem em cima do sanduíche de Camila. Aqui está minha contribuição, disse ele, para a pobre garota que não tem dinheiro nem para comprar um almoço decente. Connor jogou uma nota de $10. Essa é por conta da minha família. Esperamos que você possa comprar roupas melhores com isso. Tyler acrescentou sua nota de $20. E essa é para você parar de usar aquela mochila ridícula que parece que veio do século passado. O que aconteceu em seguida foi ainda mais chocante. Outros alunos, incentivados pelos líderes e talvez aliviados por não serem eles os alvos, começaram a se juntar à brincadeira. Moedas começaram a ser jogadas na mesa, acompanhadas de comentários cruéis. Isso é para você comprar desodorante decente. Aqui tem uns trocados para um corte de cabelo. Essa é para você pagar uma aula de etiqueta. A humilhação era total e pública. Camila estava cercada por dezenas de adolescentes ricos que a tratavam como uma mendiga, jogando dinheiro nela como se fosse uma atração de circo. O som das moedas batendo na mesa e no chão criava uma sinfonia cruel que ecoava por todo o refeitório. Mas o pior ainda estava por vir. Brad, vendo que tinha a atenção de todos, decidiu dar o golpe final. Pessoal, disse ele, acho que deveríamos apresentar Camila a todos os nossos pais que estão aqui hoje. Afinal, eles merecem conhecer a pessoa que está sendo beneficiada pela generosidade deles. Camila olhou ao redor e viu que, de fato, havia vários adultos presentes. Pais, professores, funcionários, todos observando a cena com uma mistura de choque e constrangimento. Alguns pareciam querer interferir, mas a situação havia escalado tão rapidamente que ninguém sabia como reagir. Levante-se, Camila, ordenou Brad. Agradeça a todos pela generosidade. Era a primeira vez que Camila sentia que poderia quebrar. Suas mãos tremiam ligeiramente e ela podia sentir lágrimas se formando nos cantos dos olhos. Mas foi nesse momento que algo profundo e primitivo despertou dentro dela. Uma voz que ela havia silenciado por meses começou a sussurrar em sua mente. Você não precisa aceitar isso, dizia a voz. Você já foi forte antes. Você pode ser forte novamente. Camila olhou para o dinheiro espalhado sobre sua mesa, para os rostos expectantes dos seus torturadores, para a multidão de espectadores que assistiam ao espetáculo. Ela pensou em sua mãe, trabalhando 2 turnos para lhe dar aquela oportunidade. Pensou em todas as humilhações que havia engolido, todas as noites que havia chorado em silêncio. E então, algo mudou. O ar no refeitório pareceu ficar mais denso, como se uma tempestade estivesse se formando. Camila levantou-se lentamente, sua postura mudando gradualmente. Os ombros se endireitaram, o queixo se ergueu e seus olhos adquiriram um brilho que nenhum daqueles garotos havia visto antes. Obrigada, disse ela, com uma voz que era estranhamente calma. Obrigada por me lembrarem quem eu realmente sou. Ela olhou diretamente para Brad e pela primeira vez ele viu algo em seus olhos que o fez dar um passo para trás instintivamente. Não era medo, não era tristeza. Era algo muito mais perigoso. Vocês acham que me conhecem? Continuou. Camila, sua voz ficando mais forte. Acham que sabem de onde eu venho, acham que sabem quem eu sou, mas vocês não sabem nada. O refeitório estava em completo silêncio. Até os adultos presentes pareciam hipnotizados pela transformação que estava acontecendo diante de seus olhos. Eu vim para cá com a intenção de ser uma pessoa diferente, disse Camila, caminhando lentamente ao redor da mesa. Achei que podia deixar meu passado para trás, que podia ser apenas uma estudante normal. Mas vocês não me deixaram. Brad, Tyler e Connor se entreolharam, começando a perceber que talvez tivessem acordado algo que não deviam.
Vocês querem saber quem eu sou? Perguntou Camila, parando bem na frente de Brad. Querem saber de onde? Eu vim. Ela pegou uma das notas que haviam jogado sobre sua mesa e a amassou lentamente. Eu vim das ruas de Detroit. Lugares onde garotos como vocês não durariam 5 minutos. Lugares onde, se você não souber se defender, você não sobrevive. A tensão no ar era palpável. Alguns alunos começaram a se afastar, percebendo que algo estava prestes a acontecer. Mas vocês sabem o que é mais interessante? Continuou Camila, sua voz agora carregada de uma energia que fazia todos os presentes se sentirem desconfortáveis. Vocês passaram meses tentando me quebrar, tentando me humilhar, tentando me fazer sentir pequena. E conseguiram. Ela parou, olhando diretamente nos olhos de Brad. Parabéns. Vocês conseguiram me fazer lembrar quem eu realmente sou. O que aconteceu em seguida mudaria para sempre a história da Oakwood Academy e a vida de todos os presentes. Camila não era mais a estudante quieta e resignada que havia engolido meses de humilhações. A garota que havia crescido nas ruas mais duras de Detroit, que havia aprendido a sobreviver com os punhos antes de aprender a prosperar com os livros, finalmente havia despertado. E quando uma tempestade desperta, nada permanece igual. Brad Whitmore havia crescido acostumado a intimidar pessoas. Aos 17 anos, ele era alto, atlético e sempre conseguira o que queria através de uma combinação de dinheiro da família e presença física imponente. Nenhum colega de escola jamais havia ousado confrontá-lo diretamente. Por isso, quando viu Camila caminhando em sua direção com aquele novo brilho nos olhos, ele inicialmente não soube interpretar o que estava acontecendo. "Você está tentando me assustar?" perguntou Brad, forçando uma risada que soou menos confiante do que ele gostaria. "O que você vai fazer? Me bater com um livro?" Tyler e Connor riram nervosamente, mas seus risos soaram forçados. Havia algo na postura de Camila que não parecia certo. A forma como ela movia os ombros, como mantinha as mãos relaxadas ao lado do corpo, como seus pés estavam posicionados, tudo sugeria alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. "Não", respondeu Camila, com uma calma que era mais assustadora do que qualquer grito. "Eu vou fazer algo muito pior. Vou te ensinar respeito." Brad, sentindo que estava perdendo o controle da situação diante de toda a escola, decidiu reassumir sua posição de poder através da única linguagem que conhecia: a intimidação física. Ele deu um passo à frente, tentando usar sua altura para intimidar Camila. "Escuta aqui, sua..." começou ele, levantando a mão direita, mas nunca terminou a frase. O que aconteceu em seguida foi tão rápido que muitos dos presentes nem conseguiram acompanhar. Camila moveu-se como um raio. Sua mão esquerda bloqueou o braço de Brad, enquanto a direita encontrou seu plexo solar com uma precisão cirúrgica. O golpe não foi violento o suficiente para causar danos sérios, mas foi perfeitamente calibrado para tirar todo o ar dos pulmões dele e enviá-lo cambaleando para trás. Brad dobrou-se ofegante, os olhos arregalados de choque. Nunca havia sido atingido assim em sua vida. Não conseguia entender como uma garota menor do que ele havia se movido tão rapidamente, com tanta precisão. O refeitório explodiu em murmúrios de espanto. Connor, vendo seu líder em apuros, avançou para ajudar. "Sua louca!" gritou ele, investindo contra Camila. Mas Connor era ainda mais despreparado do que Brad. Camila simplesmente se desviou do ataque desajeitado dele, segurou seu braço e usou o próprio impulso dele para derrubá-lo no chão. O movimento foi tão fluido que parecia uma dança. Connor aterrissou pesadamente, mais confuso do que machucado. Tyler, o mais cauteloso dos três, parou onde estava. Sua mente analítica rapidamente processou o que havia acabado de presenciar. Os movimentos de Camila não eram sorte ou desespero. Eles eram técnicos, precisos, praticados.
Ela sabia lutar. Meu Deus! Sussurrou uma das garotas que assistia. Ela realmente sabe se defender. Camila permaneceu no centro do círculo que havia se formado ao seu redor, respirando calmamente, como se nada extraordinário tivesse acontecido. Mas agora todos podiam ver algo que havia estado escondido por meses, a postura de uma lutadora, a confiança de alguém que não temia confronto físico. Brad conseguiu se recompor, sua face vermelha tanto de vergonha quanto de raiva. Ele não podia deixar aquilo passar. Não na frente de toda a escola, não na frente dos pais que estavam presentes. Sua reputação estava em jogo. "Você acha que é durona?" rosnou ele, assumindo uma postura que imaginava ser intimidadora. "Vou te mostrar o que acontece quando alguém mexe comigo." Desta vez, ele avançou com mais cuidado, tentando usar seu peso e altura como vantagens. Mas Camila havia crescido lutando contra oponentes maiores e mais pesados do que ela. Nas academias de Detroit, ela havia aprendido que técnica e velocidade sempre vencem força bruta. Brad tentou agarrá-la, mas Camila deslizou para o lado e acertou-lhe uma sequência rápida de golpes no tronco. Não eram golpes destinados a causar dano sério, mas sim a demonstrar controle total da situação. Cada movimento era preciso, cada golpe tinha um propósito específico. "Pare!" gritou uma das professoras presentes, finalmente reagindo ao que estava acontecendo. Mas ninguém no refeitório queria que aquilo parasse. Era como assistir a uma revelação em tempo real. Connor tentou se levantar e ajudar Brad novamente, mas desta vez Camila estava pronta. Ela o derrubou com uma rasteira tão limpa que ele nem viu chegando. O movimento foi quase artístico em sua perfeição. Brad, vendo seus dois amigos no chão e sentindo a dor dos golpes que havia recebido, finalmente começou a entender que havia subestimado completamente sua oponente, mas seu orgulho não permitia que ele recuasse. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou ele, mais para si mesmo do que para qualquer outra pessoa. "Está acontecendo", respondeu Camila, sua voz carregada de uma autoridade que ninguém havia ouvido antes. "E vai continuar acontecendo até vocês aprenderem que não podem tratar as pessoas como lixo." Foi nesse momento que o diretor da escola, Dr. Peterson, chegou ao refeitório acompanhado de 2 seguranças. A cena que ele encontrou era completamente surreal. Brad Whitmore, herdeiro de uma das famílias mais influentes da cidade, e seus amigos no chão, enquanto uma garota bolsista estava no centro de tudo, claramente no controle da situação. "O que está acontecendo aqui?" perguntou o Dr. Peterson, sua voz ecoando pelo refeitório agora silencioso. Camila olhou para ele com uma expressão que misturava desafio e cansaço. "Estou me defendendo", disse ela simplesmente. Algo que deveria ter feito há muito tempo. Brad tentou se recompor, ajustando a camisa e tentando recuperar alguma dignidade. "Ela nos atacou do nada", mentiu ele. "Nós só estávamos..." "Vocês estavam me humilhando", interrompeu Camila, sua voz cortando através da mentira como uma lâmina. "Na frente de toda a escola, jogando dinheiro em mim como se eu fosse uma mendiga." Muitos dos alunos presentes confirmaram com acenos de cabeça. Era impossível negar o que havia acontecido. Havia testemunhas demais. Dr. Peterson olhou para o dinheiro ainda espalhado pela mesa de Camila, para os rostos constrangidos dos outros alunos, para a postura defensiva, mas orgulhosa da garota. Ele havia sido diretor tempo suficiente para reconhecer quando uma situação havia saído completamente do controle. "Todos vocês, venham comigo", disse ele, "agora." Mas enquanto caminhavam em direção ao escritório da direção, algo fundamental havia mudado na atmosfera da Oakwood Academy. Os outros alunos olhavam para Camila com uma mistura de admiração e espanto. Alguns sussurravam entre si, tentando processar o que haviam acabado de presenciar. "Ela derrubou os 3, dizia uma garota para suas amigas. "Sozinha.
Você viu a forma como ela se movia? Comentava um dos garotos. Ela realmente sabe lutar. Pela primeira vez em meses, Camila não caminhava sozinha pelos corredores de Oakwood. Havia olhares seguindo-a, mas não eram mais olhares de desprezo ou curiosidade cruel. Eram olhares de reconhecimento, de respeito, de algo que se aproximava da admiração. No escritório do diretor, enquanto esperavam para dar suas versões dos acontecimentos, Brad olhou para Camila com uma expressão que ela reconheceu imediatamente. Era o mesmo olhar que havia visto nos rostos de muitos valentões ao longo dos anos. A realização súbita de que haviam mexido com a pessoa errada. "Quem é você?" sussurrou. Ele mais para si mesmo do que para ela. Camila sorriu pela primeira vez em meses, um sorriso que não tinha nada de submisso ou apologético. "Eu sou exatamente quem sempre fui", respondeu ela. "Vocês é que nunca se deram ao trabalho de descobrir." O que Brad, Tyler e Connor não sabiam é que aquela demonstração no refeitório havia sido apenas uma pequena amostra do que Camila era capaz. Eles haviam passado meses provocando uma tempestade e agora, finalmente, estavam sentindo os primeiros ventos, mas a verdadeira força da tempestade ainda estava por vir, porque a história de Camila Thompson era muito mais profunda e poderosa do que qualquer um deles poderia imaginar. E agora que o véu havia sido removido, era hora de todos descobrirem exatamente com quem estavam lidando. 3 anos antes de pisar em Oakwood Academy, Camila Thompson era uma garota completamente diferente. Nas ruas ásperas do lado leste de Detroit, ela não era conhecida pela sua inteligência excepcional ou pelas notas perfeitas. Ela era conhecida como Shadow, a garota que nunca recuava de uma luta e nunca deixava ninguém intimidar os mais fracos. O apartamento onde Camila cresceu ficava no 3º andar de um prédio que havia visto dias melhores. As paredes descascadas e as janelas rachadas contavam a história de uma comunidade que lutava diariamente para sobreviver. Sua mãe, Denise, trabalhava como enfermeira no turno da noite no hospital público local, deixando Camila sozinha durante as horas mais perigosas da cidade. Aos 13 anos, Camila já havia aprendido que a vida não dava segundas chances para os fracos. Quando um grupo de garotos mais velhos tentou assaltar uma senhora idosa na frente do seu prédio, Camila não hesitou. Ela desceu correndo os 3 lances de escada e enfrentou os assaltantes sozinha. Levou uma surra memorável naquele dia, mas conseguiu que a senhora escapasse com sua bolsa. Foi essa surra que mudou tudo. Na manhã seguinte, quando Camila apareceu na escola com o rosto inchado e os lábios cortados, sua professora de educação física, Mrs. Williams, a puxou de lado. "Garota, você tem coragem", disse Mrs. Williams, "mas coragem sem técnica só te leva para o hospital. Você quer aprender a se defender de verdade?" Mrs. Williams havia sido boxeadora amadora na juventude e conhecia bem as ruas de Detroit. Ela viu em Camila algo raro, uma combinação de determinação férrea e senso de justiça que não podia ser ensinado. Essas qualidades ou existiam naturalmente ou não existiam. Após as aulas, Mrs. Williams levou Camila para o Iron Fist Gym, uma academia comunitária que funcionava no porão de uma igreja local. O lugar não tinha nada de glamuroso. Paredes de concreto, equipamentos velhos, o cheiro constante de suor e determinação. Mas foi ali que Camila encontrou sua verdadeira família. O dono da academia era um ex-boxeador profissional chamado Marcus Steele Johnson, um homem negro de 50 anos que havia lutado no circuito profissional antes de uma lesão no joelho encerrar sua carreira. Marcos havia aberto a academia para dar aos jovens da comunidade uma alternativa às ruas, e ele reconheceu imediatamente o potencial em Camila. "Ela tem fogo nos olhos", disse Marcos para Mrs. Williams após observar Camila durante sua primeira sessão de treino. "Mas mais importante,
Ela tem disciplina. Isso não se ensina. Os primeiros meses foram brutais. Camila treinava 2 horas por dia, 6 dias por semana. Aprendia os fundamentos, como ficar em guarda, como se mover, como respirar durante o combate. Marcos era um professor exigente que não aceitava meio esforço ou desculpas. Nas ruas, ninguém vai ter pena de você por ser mulher, por ser nova, por ser pequena, dizia ele enquanto Camila socava o saco de pancadas até seus punhos sangrarem. Você tem que ser 2 vezes mais rápida, 2 vezes mais inteligente e 2 vezes mais determinada. Camila absorvia cada lição como uma esponja. Ela estudava os movimentos dos outros lutadores, praticava combinações de golpes até que se tornassem automáticos e desenvolveu um estilo único que combinava velocidade, precisão e uma capacidade quase sobrenatural de antecipar os movimentos do oponente. Mas o boxe era apenas parte do que ela aprendia na academia. Marcos ensinou-lhe sobre disciplina, sobre controlar a raiva, sobre a diferença entre luta e violência. Um verdadeiro lutador, dizia ele, só luta quando necessário, e quando luta, luta para proteger, não para destruir. Aos 14 anos, Camila começou a participar de competições amadoras em academias de toda a região de Detroit. Ela lutava na categoria juvenil, enfrentando garotas que haviam treinado por anos em academias bem equipadas e com treinadores profissionais. Mas Camila tinha algo que muitas delas não tinham: a fome da sobrevivência. Sua primeira vitória importante veio contra Sara Lightning Rodrigues, uma lutadora de 16 anos que era considerada invencível na categoria. Sara havia vencido 23 lutas consecutivas e era conhecida por sua velocidade e agressividade. A luta aconteceu em uma academia no centro de Detroit, com uma plateia barulhenta que incluía muitos dos melhores lutadores jovens da cidade. Durante os 2 primeiros rounds, Sara dominou completamente. Ela era mais velha, mais experiente, e havia estudado o estilo de Camila através de vídeos de lutas anteriores. Camila absorveu golpe após golpe, mas nunca recuou, nunca demonstrou medo. Foi no 3º round que tudo mudou. Camila havia passado 2 rounds estudando os padrões de Sara, memorizando seus movimentos, identificando suas fraquezas. Quando Sara tentou repetir uma combinação que havia funcionado antes, Camila estava pronta. O contra-ataque foi devastador na sua simplicidade. Camila desviou do jab direito de Sara, acertou-lhe um uppercut no abdômen que a dobrou e terminou com um cruzado direto que enviou Sara para a lona. A luta acabou por nocaute técnico e Camila, aos 14 anos, havia derrotado uma das melhores lutadoras juvenis de Michigan. A vitória sobre Sara abriu portas. Camila começou a ser convidada para lutas em outras cidades, enfrentando oponentes cada vez mais experientes. Ela desenvolveu uma reputação. A garota silenciosa de Detroit, que estudava seus oponentes como se fossem problemas matemáticos e os resolvia com precisão cirúrgica. Mas não eram apenas as vitórias que definiam Camila naquele período. Era a forma como ela usava suas habilidades fora do ringue. Quando um grupo de traficantes tentou recrutar crianças da sua escola, Camila interferiu. Quando valentões locais começaram a extorquir dinheiro dos comerciantes do bairro, ela apareceu. Marcos ficava preocupado com o envolvimento de Camila nesses conflitos. Você não pode resolver todos os problemas do mundo com os punhos, advertia ele. E um dia você vai encontrar alguém mais forte, mais rápido ou simplesmente com mais amigos. Mas Camila havia encontrado seu propósito. Ela havia crescido vendo injustiças diariamente. Pessoas fracas sendo exploradas, famílias sendo intimidadas, crianças sendo forçadas a situações que nenhuma criança deveria enfrentar. O boxe
lhe havia dado as ferramentas não apenas para se defender, mas para defender outros. Aos 15 anos, Camila era uma lenda local. Havia vencido 31 lutas amadoras, perdido apenas 3 e nunca havia sido nocauteada. Mais importante, as ruas do seu bairro eram mais seguras. Os predadores sabiam que mexer com os fracos poderia significar uma visita da Shadow. Foi nessa época que sua vida acadêmica começou a se destacar. Camila sempre havia sido inteligente, mas a disciplina que aprendera no boxe começou a se refletir nos estudos. Ela aplicava a mesma determinação que usava no treinamento para dominar matemática, ciências e literatura. Mrs. Williams, que havia se tornado uma mentora tanto no esporte quanto na educação, foi quem primeiro sugeriu que Camila poderia ter um futuro além das ruas de Detroit. Você tem um cérebro brilhante, disse ela. Talvez seja a hora de usar essa inteligência para conquistar coisas maiores. Foi assim que Camila começou a se preparar para os testes de admissão em escolas preparatórias. Ela estudava durante o dia, treinava à tarde e fazia trabalhos de casa até tarde da noite. Era uma rotina exaustiva, mas ela havia aprendido que nada valioso vinha fácil. Quando a carta de aceitação da Oakwood Academy chegou, oferecendo uma bolsa integral baseada em mérito acadêmico, Camila viu uma oportunidade de mudar não apenas sua vida, mas a vida de sua mãe. Era a chance de sair da pobreza, de ter acesso ao tipo de educação que poderia levá-la a qualquer lugar. Mas aceitar a bolsa significava deixar para trás tudo que a definia. Significava abandonar o Iron Fist Gym, deixar Marcus e Mrs. Williams e tentar se reinventar como uma estudante comum em um mundo completamente diferente. Na sua última noite em Detroit, Camila foi até a academia para se despedir. Marcus a esperava no ringue, como se soubesse que ela viria. Você vai sentir falta disso, disse ele, indicando as luvas de boxe que ela havia usado por anos. Eu sei, respondeu Camila, mas preciso tentar algo diferente. Marcus assentiu com compreensão. Só lembre-se de uma coisa, disse ele. Você pode tirar a garota das ruas, mas nunca tire as ruas da garota. Quem você é aqui dentro? Ele bateu no peito. Isso nunca muda. Eram palavras que Camila carregaria consigo durante os meses difíceis em Oakwood. E agora, enquanto estava sentada no escritório do diretor, tendo acabado de revelar uma pequena parte de quem realmente era, ela finalmente entendia o que Marcus havia querido dizer. Ela havia tentado esconder a lutadora para ser aceita no mundo acadêmico, mas a lutadora e a estudante não eram pessoas diferentes. Eram duas faces da mesma determinação, da mesma recusa em aceitar injustiças, da mesma coragem de enfrentar qualquer desafio. Agora, não havia mais volta. Camila Thompson, a estudante bolsista, e Shadow, a lutadora de Detroit, finalmente se tornaram uma só pessoa. E essa pessoa estava pronta para mostrar à Oakwood Academy do que era realmente capaz. A notícia do confronto no refeitório se espalhou pela Oakwood Academy como fogo em palha seca. Em questão de horas, toda a escola sabia sobre a garota bolsista que derrubou os Whitmore. As redes sociais explodiram com comentários e especulações. Dr. Peterson convocou uma assembleia de emergência. No auditório lotado, pela primeira vez, os olhares direcionados a Camila não eram de desprezo, mas de algo próximo ao respeito. Camila subiu ao palco para falar. Eu vim para Oakwood com um sonho de mudar minha vida através da educação, disse ela com voz firme. Mas aprendi que para alguns não importava o quão duro eu trabalhasse. Eu sempre seria apenas a bolsista que não pertencia aqui, ela continuou. Durante meses, tentei me tornar alguém que vocês pudessem aceitar, mas vocês não queriam me aceitar. Queriam me manter no lugar que achavam que eu merecia. Quando terminou de falar, algo extraordinário aconteceu. Emma Richardson, uma garota tímida, começou a bater palmas. Outros se juntaram e logo metade do auditório aplaudia.
Era o primeiro momento de verdadeira aceitação que Camila experimentava em Oakwood. Então veio a maior surpresa. Brad se levantou e... Imagine uma menina negra de 16 anos, brilhante como um diamante, conquistando uma bolsa de estudos em uma das escolas mais elitizadas de Connecticut. Agora imagine essa mesma menina sendo humilhada diariamente por garotos ricos que acreditavam que ela não pertencia àquele lugar. O que esses valentões não sabiam é que por trás daquela estudante exemplar se escondia um segredo que mudaria tudo para sempre. Uma história real de injustiça, coragem e uma reviravolta que ninguém esperava. Prepare-se para conhecer Camila e descobrir como um único momento pode transformar uma vítima em heroína. Era uma manhã fria de setembro, quando Camila Thompson pisou pela primeira vez no campus da Oakwood Academy. Aos 16 anos, ela carregava nas costas uma mochila surrada e nos olhos um brilho de determinação que poucos conseguiam enxergar. Camila não era como os outros alunos daquela escola. Enquanto seus colegas chegavam em carros importados conduzidos por motoristas particulares, ela descia do ônibus municipal na entrada da instituição. A Oakwood Academy era conhecida em todo o estado de Connecticut como uma das escolas preparatórias mais prestigiadas do país. Seus corredores de mármore italiano e jardins perfeitamente cuidados abrigavam os filhos das famílias mais influentes da região. Empresários, políticos, celebridades, todos enviavam seus herdeiros para aquele templo da educação de elite, onde uma anuidade custava mais do que muitas famílias americanas ganham em um ano inteiro. Camila havia conquistado sua vaga através do programa de bolsas por mérito acadêmico da escola. Suas notas impecáveis, seu desempenho excepcional nos testes padronizados e uma redação que havia emocionado até os mais rigorosos avaliadores lhe garantiram uma oportunidade única: estudar gratuitamente em uma das melhores instituições do país. Para ela, aquela bolsa representava muito. Mais do que educação de qualidade, era a chance de mudar completamente o rumo de sua vida. Nos primeiros dias, Camila tentou se misturar discretamente. Observava os grupos que se formavam naturalmente: os atletas populares, as cheerleaders, os filhos de empresários que já nasciam com o futuro garantido. Todos pareciam compartilhar códigos sociais que ela desconhecia completamente. Falavam sobre viagens para a Europa como se fossem passeios no parque. Discutiam marcas de roupas que custavam o salário mensal de sua mãe e planejavam festas em mansões que ela só conhecia através de filmes. Durante as aulas, Camila brilhava. Sua inteligência natural e sede de conhecimento a faziam se destacar em todas as disciplinas. Quando o professor de literatura fazia uma pergunta complexa sobre Shakespeare, sua mão era sempre a primeira a se levantar. Nas aulas de matemática avançada, ela resolvia problemas que deixavam até os melhores alunos da turma confusos. Sua capacidade de análise crítica em história e sua fluência em debates de filosofia impressionavam até os professores mais experientes. Mas esse brilho acadêmico, ao invés de lhe trazer admiração, começou a despertar algo muito mais sombrio: o ressentimento. Os outros alunos não estavam acostumados a ver alguém de fora do seu círculo social os superando intelectualmente. Para muitos deles, a presença de Camila representava uma ameaça à ordem natural das coisas. Como uma garota negra, vinda de um bairro pobre, podia ser mais inteligente do que eles? Os primeiros sinais de hostilidade eram sutis. Olhares desconfiados quando ela entrava na sala. Conversas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. Convites para atividades sociais que nunca chegavam até ela. Camila percebia tudo, mas tentava se manter focada em seus objetivos. Ela sabia que não estava ali para fazer amigos, mas para estudar e construir um futuro melhor. O refeitório da escola era onde as divisões sociais ficavam mais evidentes.
Havia mesas invisíveis, mas claramente demarcadas, uma para os atletas, outra para as garotas populares, uma terceira para os filhos de famílias mais influentes. Camila geralmente sentava sozinha em uma mesa no canto, comendo o lanche que trazia de casa, enquanto observava os outros alunos em seus grupos fechados. Foi durante uma dessas refeições solitárias que ela notou pela primeira vez o grupo que se tornaria seu maior pesadelo. Brad Whitmore, um garoto loiro de 17 anos, filho de um magnata do setor imobiliário, era claramente o líder. Ao seu lado, Tyler Morrison, cujo pai era um conhecido senador, e Connor Sheffield, herdeiro de uma dinastia bancária. Os três formavam um trio poderoso, acostumados a conseguir tudo